TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando, hoje a minha convidada está aqui presencialmente no estúdio, comigo aqui de Cachoeira do Sul, a Tayla da Silva Vieira vai contar para nós o testemunho dela, aquilo que ela já teve de experiências, né? Apesar de ser jovem, ela tem muita experiência com o Senhor já de oração, de estar na família, né? A família servindo ao Senhor. Então hoje ela vai compartilhar um pouquinho com a gente como é que foi esse processo para ela. Tudo certo, Tayla? Tudo certo, Ana. É um prazer aqui estar no Janelas dos Céus. Então vamos lá, Tayla. Começa contando pra gente como é que foi o início de vocês na igreja. Foi a tua mãe que chegou primeiro, teu pai? Como é que foi? Eu lembro poucas coisas, mas assim, eu lembro que minha mãe se separou do meu pai, né? E então ela se casou com o meu... Depois de um tempinho, né? Claro, ela se casou com o meu padrasto. Se juntaram, na verdade. E ele e minha mãe já era da igreja, desde pequenininha. De uma denominação. Isso, de outra denominação. Da igreja da Candegular, então já tava na igreja. Uhum. Desde pequenininha já fui da igreja. Então, eu sempre tava na igreja. E quando a minha mãe se casou com meu padrasto era da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso só já era normal, no meio da igreja. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo já era mais aprofundada nas Era palavras. diferente. Era diferente, né? Mas eu lembro assim que... Eu lembro poucas coisas porque eu era pequena. Eu tinha uns 2, 3 anos. Então, era bem poucas coisas. E como é que era, assim, a igreja onde vocês estavam? Tinha a igreja local ou era mais um material, grupo familiar dos pessoal que ia lá? Como é que era vocês vivendo a igreja? Na minha outra denominação que a gente ia, quando eu era pequena, era na igreja mesmo. Era só na igreja. Não tinha... grupos familiares, Sim. livros que nem a gente tem na nossa igreja, né, com esse material. Mas era, assim, uma igreja de muita fé também, né? Mas era, assim, pouco alimento. E aí, quando vocês vieram pra igreja do Senhor Jesus Cristo, foi um pouco diferente? Foi um pouco diferente, foi aquele baque, né? Porque a gente via aquela mesa farta, aquela coisa, curiosidade de, sabe? Sempre ter. E na igreja da Candegular é pouco alimento, pouca... Assim, era diferente. Não que Jesus não esteja lá, né? Mas eu digo que é pouco alimento como a nossa igreja tem. E aí, tu lembra, assim, quando que foi não sei qual idade que tu tinha, assim, que tu começou a tu ter experiências com o Senhor, a começar a entender que o Senhor também tinha um plano pra ti, um propósito pra ti? Tu lembra disso? Lembro, que daí foi depois de um tempo, né? E aí eu já tava na igreja, já era, vamos dizer assim, que já era velha na igreja, né? Porque eu, desde pequenininha já fui da igreja, então a gente tinha os cultos, né? Que é lá onde eu morava, que eram os cultos nos sábados ou nos domingos de manhã, ou de tarde, não lembro direitinho que hora era. Mas era com o irmão Zé Carlos. Presbítero de Caçapava. Isso, o presbítero de Caçapava, que a gente pertencia lá, né? E daí ele fazia os cultos e isso já era, né, constante. Aquilo já era uma vida com Cristo, né? E eu vi, assim, que Deus tinha um propósito, né? Que Deus tinha um propósito da nossa... Pra gente ser chamado pra igreja, da gente ser... Não chamado pra igreja, chamar propósito do Senhor, pra gente servir a Ele verdadeiramente, né? E daí era isso, né? Mas eu vi, assim, que eu já tinha uma coisa preparada pra mim. Eu só não... Só que naquela época, assim, eu não queria me aprofundar, né? Eu não queria, assim, os grupos eu vou porque eu tenho que ir, porque eu sou obrigada. Tu ia mais por essa questão, isso. assim, que teus pais te levavam, tu participava, era mais assim? Isso. Era mais isso, assim, eu vou ler a Bíblia, compartilho um pouco o que eu quero compartilhar e vou embora. E era aquela vida ali de religião, vamos dizer assim, a minha vida. E aí, como é que foi, assim, esse processo? Porque os teus pais foram chamados para uma missão, né? Se servir o Senhor por tempo integral. Mas tu tava junto, né? Mesmo que tenham sido eles que foram chamados, né? Mas tu fazia parte da família. Como é que foi essa notícia pra ti, essa mudança? Tu sentiu também, assim, o Senhor te preparando pra estar aqui? No começo, né, quando meu padrasto foi chamado e minha família toda foi chamada pra fazer a obra, foi aquilo ali, chamar pra fazer a obra, né? É aquilo assim, um medo de, né? Mas eu achei que quando eu viesse fazer a obra, eu seria a mesma de sempre, nunca mudaria nada, eu ficaria fazendo o que eu sempre fazia, em casa e pra escola,
normal, né? Mas assim, eu não queria sair de onde eu tava, porque eu tinha muitas amizades lá e eu tinha... Cresceu lá. Eu cresci lá, vamos dizer assim. Eu cresci lá, meus familiares eram daqui ali, eu tava perto deles, né? Na minha escola também, eu sempre estudei lá. Então era assim, aquilo eu não quero, mas eu acho que é legal. Aí a gente, né? E aí aquela coisa assim de medo da gente... Mas eu sempre aquela da minha dureza de coração pensando assim, eu vou lá, meu pai e minha mãe vão fazer a obra, eu vou ser só uma pessoa que vou atrás deles, apenas isso, e vou fazer só... Assim, só que tu já fazia. Que eu fazia sempre, né? E aí, como é que foi quando tu chegou? Tu sentiu que foi diferente? Que o Senhor te deu uma experiência também diferente, tanto pro teu crescimento espiritual? Olha, assim, quando a gente veio pra fazer a obra, foi assim... Aí, quando eu, na minha cabeça, era aquilo que ia acontecer. Mas quando a gente chegou mesmo no lugar onde a gente ia fazer a obra... Foi, assim, um negócio tão, assim, chocante pra mim, que eu tomei, assim, um choque. Porque, assim, a gente foi num culto e Deus me quebrou, e depois teve a mensagem, Deus me quebrou mais um pouco, e eu pensei, meu Deus, e agora, né? A mensagem começou a falar contigo. E sim, a mensagem começou a falar comigo, porque, assim, eu tinha meu coração muito duro pro Senhor. Deus queria agir. Na minha outra igreja também, eu cantava os louvores, né? Na minha escola também cantava. Então, louvores não da nossa igreja, né? De outra igreja. Então, tipo, era só aquilo, sabe? Quando Deus veio aqui pra dizer que eu precisava me abrir pra Ele fazer a obra em mim, isso pra mim foi aquela coisa, assim, né? Porque, assim, eu queria viver a minha vida e deixar minha mãe e meu pai fazer a obra normal, né? Mas, assim, eu vejo que foi muito gratificante isso, porque nos primeiros cultos que a gente foi, eu já fui quebrado pelo Senhor, o Senhor já falou comigo. Aí depois nas mensagens, né? E como é que foi, assim, se o Senhor falou contigo, pra quem tá ouvindo entender? Foi na oração? Foi num testemunho? Tu sentiu a presença do Senhor dentro? Foi num testemunho também que eu vi de uma irmã, que eu não lembro o nome dela agora. Num testemunho de uma irmã que falou, né, sobre o agir de Deus na nossa vida. Que a gente não podia endurecer o nosso coração. E também foi quando o irmão vai ministrar, e ali no culto. E aí também mexeu bastante comigo, né? Eu fiquei bem, assim, nossa, né? Falou contigo. Falou bastante. E aí, como é que foi, assim, esse momento que tu começou a sentir que isso que estava acontecendo não era só na vida dos teus pais, mas tu estava junto e o Senhor queria algo de ti também. Tu começou em casa a começar a ler, a orar mais, tu teve, assim, um passo teu também para mais próximo de Deus? Sim, depois desse, assim, as pessoas que onde eu morava veio me cumprimentar, veio assim, e eu vejo que aquelas pessoas as pessoas que moram onde eu morava, eram assim, umas pessoas de muita fé, sabe? Onde eu moro agora. Então, aquelas influências das pessoas me mexeu, eu pensei, eu quero ser que nem eles. E aí, depois dessas mensagens, eu fui me aprofundando mais. Não tanto como eu precisava, mas assim, eu orava, dava minhas primícias. Mas mudou alguma coisa dentro de ti? Mudou, porque quando eu não queria, meu pai vivia, minha mãe vivia, eles faziam a obra e eu ficava no meu lugar, eu e minha irmã. Mas assim, não era assim. E aí Deus falou comigo e aí eu comecei a dar minha intercessão, eu comecei a orar, eu comecei a me consagrar ao Senhor, né? E tu sente, assim, essas experiências de oração com o Senhor? Porque eu sei que tu tem eu acho que essa facilidade, né, de orar, de estar na presença do Senhor. Tu começou a sentir que isso também mudou, que o Senhor foi te dando esse desejo, essa vontade, essa intrepidez, assim, de orar? Sim, parece que quando eu me entreguei a Cristo, ficou mais fácil de eu falar com Ele. Ficou mais assim, que eu consegui orar mais, consegui falar com o Senhor mais simples. Porque, na verdade, eu tô sempre orando, né? Porque eu sempre quero alguma coisa, né? A gente sempre diz que a gente sempre quer alguma coisa. Eu sempre quero alguma coisa do Senhor, e aí... mas eu quero tal coisa, eu vou lá e oro. Eu quero tal coisa, eu vou lá e oro. E então, às vezes eu paro, né? E isso, a oração é que tem mais me ajudado. Porque eu tive essa experiência mais na oração. Porque com a oração foi tudo melhorando. Porque eu falava pro Senhor que eu não queria servir Ele, que não queria fazer a obra. Fui sincera com o Senhor, né? Que eu não queria fazer a obra. E daí Deus foi me trazer uma paz, foi dizendo que tudo ia ser no tempo dele, que Ele ia continuar trabalhando em mim, né? E a experiência da oração é muito boa. Porque tem agora até a dica-menção, que é a oração, né? Intercessão. Então, assim, é muito bom a oração, assim. Porque foi onde eu consegui mais me chegar com Deus. Na verdade, eu não gostava de ler. Porque eu ainda tô aprendendo a gostar de ler. Né? Porque então eu não gostava.
Então, o que me mantinha assim era só orar e isso. E eu lia a Bíblia uma palavra e orava, né? E tu sentiu, assim, que depois desse teu entendimento, assim, o motivo pelo qual tu estava orando mudou também? Tu começou a orar pelas coisas mais do Senhor, que não eram pra ti também? Sim, eu vejo que até hoje eu ainda, às vezes eu paro assim e, tô pedindo tanta coisa pro Senhor, né? E aí tô orando muito pouco pelas coisas que Ele quer, né? Porque agora os tempos estão muito pesados. Tô pedindo isso, tô pedindo aquilo, tô pedindo isso, tô pedindo aquilo. Mas assim, as coisas do Senhor eu não tô orando, né? E o Senhor dá aquele choque na gente de realidade pra gente orar pelas coisas dele. E aí, o Senhor não realizava aquilo que eu tava orando faz tempo. E aí, eu consegui ver. E aí, o Senhor, quando eu orava pelas coisas deles, pelas causas deles, esquecia as minhas coisas, o Senhor realizava o que eu tava pedindo. Não por um merecimento. Não porque eu tava fazendo isso e eu vou ganhar um prêmio porque eu tô fazendo. Não, porque o Senhor via que eu me entregava de coração. Que não tava ali pedindo nada em troca, Não era em entendeu? troca, né? Isso, não era uma coisa assim, eu oro pelas tuas coisas e tu me dá o que eu quero, né? Então, eu tava orando ali com sinceridade pro Senhor fazer as coisas dele, né? Então, esquecia as minhas e o resto ele fazia, né? E Tayla, como é que foi a tua decisão pro batismo? Eu sei que foi meio recente, né? Como é que foi a tua decisão, tu chegar a essa ideia de que não, eu vou me batizar? E o que isso representou pra ti na tua vida? Eu fazia um tempão que, assim, eu queria me batizar, só que aquilo lá, aquele medo, né? E foi num culto que o irmão falou que tantas pessoas iam se batizar. E aí, eu sempre pensava, né? Eu vou me batizar, vou levar uma muda de roupa, vou fazer aqui, vou acontecer. E naquele dia, o Senhor me veio aquilo lá, vou me batizar, né? E o Senhor me trouxe aquele convencimento, porque a minha mãe sempre me ministrava que se eu me batizar, não iria pro lago de fogo, mas claro, se eu não... Aquelas coisas todas, né? E aí, sempre me deu aquela vontade de me entregar totalmente pra Cristo, pro fluir dele, porque eu ainda tinha pecados, né? Inconscientes, né? E aí, eu fui lá falar com o irmão se podia me batizar. E aí, o irmão falou que, claro que podia, sim. Tu decidiu lá no culto, na hora? Eu decidi no culto. Quando o irmão falou, tantas pessoas vão se batizar hoje. E todo mundo bateu palma. E aí, eu olhei pra mãe e assim, eu posso me batizar hoje? Daí a mãe falou assim, não sei. Que tal se batizar no próximo dia? Eu não queria. Eu queria me batizar naquele momento. Sentiu que era aquele momento. Senti naquele momento que eu queria me batizar, né? E aí, foi que eu falei com o irmão falou que podia me batizar. E aí, eu fui lá. Tinha tudo lá? Tinha tudo lá. E aí, eu me batizei. Mas eu entrei lá, saí de lá com renovo, né? Um renovo na mente, no coração. Porque a gente sai da água do batismo sem pecado algum, né? Que ele ficou tudo por debaixo d'água, né? E isso me renovou muito, que depois do meu batismo, eu tive mais uma consagração com Cristo muito mais profunda do que eu tinha. Sentiu que foi um momento de uma decisão, de que tu tava falando pro Senhor que tu queria a vida com Ele, que tu permitia Ele trabalhar dentro de ti. Sim, então eu vejo que aí depois que eu saí do batismo, assim, as pessoas... a maninha se batizou, a irmãzinha se batizou. E eu saí de lá pulando de alegria porque eu tinha me batizado. Falei pra todo mundo da igreja que tinha me batizado, né? Isso traz um renovo pra nossa alma, né? Que a gente é bom se batizar. Porque isso traz um renovo pra nossa mente. A gente traz mais uma consagração com Cristo mais aprofundada. E é isso, né? Que a gente tem que se entregar totalmente pra Cristo. Porque se eu pensasse assim, eu não quero me batizar agora, vou deixar, né, por mais uns tempos, né? E não, eu quis me batizar, o Senhor me trouxe convencimento, na verdade, né? Porque tu já tinha escutado, né, explicação do que era o batismo, tu já sabia o que era. Faltava só o Senhor te dar essa decisão. Sim, eu tava até assistindo uma mensagem da Escola do Reino, eu acho que fala sobre batismo, né? Foi uma irmã que me receitou, porque pra me preparar pro batismo, né? E aí eu assisti 2 mensagens, gente. Eu assisti 2 mensagens. E aí parei, assim, mas eu não vou me batizar agora. Por que eu vou assistir? Eu vou assistir depois que me batizar, né? E foi naquele culto que Deus trouxe convencimento pra mim, e eu realmente adquiri aquilo que eu tinha absorvido da mensagem. Fez efeito. E fez efeito e eu me batizei. E pra quem tá ouvindo aqui hoje o teu testemunho e talvez ainda seja novo, ou ainda não decidiu pelo batismo, o que tu daria de incentivo, assim, pra pessoa que ainda tá nessa dúvida? Olha, irmãos, eu aconselho muito a se batizar, porque é um renovo tão grande na nossa mente. Porque foi aquilo, né? Eu saí gritando pra toda a igreja que eu tinha me batizado, né? Então, é uma coisa assim, traz uma paz no nosso coração. Traz um alívio. Que depois de que eu me batizei, eu fiquei com medo de pecar.
É sério, eu perguntava pra minha mãe bem assim, mãe, eu tô com medo de pecar, será que é normal? Né? E minha mãe disse, não, no começo é normal, depois que a gente se batiza é normal a gente sentir medo de pecar. E isso prova que o batismo tirou todos os nossos pecados, né? Que a gente emergiu na água e se levantou e tá sem pecado algum, né? Então, o batismo é muito bom. Eu aconselho muito os irmãos que ainda estão novos na fé. E é uma decisão, né? Mostrar pro Senhor que tu Sim. realmente quer. E, na verdade, não é homens que nos convence, né? Não é eu que vou convencer os irmãos agora a se batizar. É Cristo, que Cristo traga o convencimento, né? Mas até lá vocês orem, né? Pra que Cristo traga o convencimento, né? Porque eu achei muito bom o meu batismo, assim, porque foi um alívio tão grande no meu coração, que assim, que o fardo que eu tava carregando desde lá de pequenininha, a rejeição que eu carregava de minha mãe ter se separado e aquela coisa toda, né? Foi muito bom mesmo. Foi um momento ali que tu encontrou o Senhor um pouquinho mais próximo, né? Ele teve essa liberdade de encontrar a tua alma também. E depois, assim, do batismo, desse momento de tu sentir que tava na hora de se consagrar mais, tu teve mais algumas experiências com o Senhor? Tanto de oração ou até na família, né? Porque a gente sente assim, é muito bom estar com o Senhor, mas aí na hora da prática, às vezes a gente dá uma deslizada, né? Mas tudo isso faz parte pro nosso crescimento, né? Tu sentiu isso também, que tua consciência começou a mudar? De, opa, isso aqui eu não vou mais fazer, a minha atitude tem que mudar em tal situação. Sim, eu via que quando eu ia fazer alguma coisa que eu sabia... Na verdade, a gente sempre faz os pecados conscientemente, às vezes, né? E aí, quando eu ia fazer, me dava aquela coisa assim... coisa ruim, né? E aí eu parava e pensava, mas se tá me dando uma coisa ruim, eu vou deixar pra depois eu faço. E aí eu ia pra palavra, ia pra mesa e esquecia, porque eu tenho uma memória muito curta. E esquecia o que eu ia fazer depois. Que ia desagradar Cristo. E Deus tirava aquilo do meu coração, a vontade que eu tinha de fazer tal coisa, principalmente a vontade de responder, porque eu sempre fui muito respondona. Porque assim, minha mãe fala uma coisa, eu falo 30. E meu pai fala uma coisa, eu falo 10, entendeu? Então eu não tinha aquele medo, aquele temor e o respeito com meus pais. E o medo e ainda às vezes eu bato um pouco de boca, porque ainda preciso ser aperfeiçoada. Mas Deus tirou um pouco isso, né? Porque Deus me livrou disso. Foi tanto que eu vi o batismo me ajudou a ter um pouquinho mais de intimidade com Cristo. Não que eu não tinha intimidade com Cristo, mas assim, que Deus chegou um pouco mais perto de mim, muito mais perto do que Ele estava antes, né? Quando eu não estava no batismo. E aí, isso me ajudou no meu secular com a minha casa, me ajudou com a minha irmã, que a gente passava brigando. A gente ainda briga, né? Porque é coisas de irmão. Mas assim, era uma coisa assim, que eu queria ser filha única, era só isso, não queria irmão, era só isso, né? Então, eu vi que mudou muito, né? Que hoje a gente já é bem mais apegadas, né? Então, o batismo me ajudou bastante e tive uma consagração com Cristo melhor depois do batismo. É isso aí, né? Se você ouviu aqui o testemunho da Tayla, né? Não importa a tua idade, se tu for menor ou maior, né? Que tenha te incentivado a tomar essa decisão, porque como ela disse, né? Não é só o ato ali de se batizar, mas sim o que vem depois, né? Aquela consagração que o Senhor vai te dar, a intimidade que o Senhor vai aumentar com as nossas vidas, né? Então a gente tem que ir tomando as decisões por Cristo para que Ele possa ir guiando as nossas vidas, né? Apesar de, às vezes, a gente sentir medo, né? Como a Tayla trouxe aqui, que às vezes dá um medo. Nossa, mas será que é isso? Será que eu devo fazer isso? Será que esse é o caminho? Mas vai um passo de cada vez na direção do Senhor, né? Que Ele vai colocando o chão aí embaixo e vai sustentando as nossas decisões por Ele. Tayla, muito obrigada por contar teu testemunho aqui, contar uma partezinha. Com certeza a gente ouviu só uma parte, né? Vai ter muitas experiências e muitas que tu não pode contar aqui, mas agradeço a tua participação aqui no Janela. Agradeço também pela participação aqui, que agradeço por estar compartilhando com os irmãos a minha experiência com Cristo. E com certeza, tenho mais experiências com Cristo. E até lá, eu quero ter mais experiências com Cristo. Isso aí. Muito obrigada a todos que ficaram aqui comigo hoje e conheceram o testemunho da Tayla. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.